Muito prazer, eu me chamo Arthur e hoje eu quero te convidar a desenvolver comigo um componente de paginação. A paginação é um componente utilizado em diversos sistemas e quase obrigatório quando a gente está lidando com um grande volume de dados. E esse componente que a gente vai desenvolver hoje, a gente vai fazer ele do total zero, desde a parte de estilização até toda a lógica envolvendo ele. Lembrando que a lógica de paginação em si, existem várias fórmulas de fazer isso. Eu encontrei a forma que eu achei mais fácil, mas a gente vai ver ao decorrer do vídeo, principalmente na parte da lógica, como você pode adaptar e fazer ele de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua maneira. A gente não vai usar nenhuma biblioteca para fazer essa lógica de paginação, e a gente vai criar esse componente de paginação dentro de uma aplicação já existente. E a aplicação que a gente vai trabalhar vai ser essa aqui que eu já estou mostrando no meu Figma. Durante o curso da Rocket City, né, o projeto 3, o Diego ensinou como a gente podia desenvolver essa plataforma aqui chamada DT Money, que é meio que um gerenciador financeiro. E até aí tudo bem, mas a gente pode ver que no Figma, o pessoal de lá deixou uma paginação para ser feita, né, como um desafio. Eu achei interessante, eu gostaria de trazer para a gente fazer junto aqui esse componente e essa lógica de paginação. Então, maravilha, esse vídeo vai ser composto por alguns pontos, né? O primeiro dele vai ser a gente passando brevemente pelo projeto, caso você nunca tenha visto ele antes, só para você se familiarizar. Depois a gente vai fazer toda a parte de estilização e logo em seguida a gente vai fazer a parte toda de lógica em si da paginação. E lembrando que a gente está utilizando o JSON Server aqui, junto com o Style Components, e a gente vai utilizar o React e o Reach, junto com o TypeScript. Então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto e eu quero passar aqui rapidamente com você. Lembrando que eu vou deixar o repositório desse projeto aqui na descrição, mas eu também vou deixar o repositório oficial dessa aula da Rocket City também na descrição, caso você queira simplesmente copiar ou clonar esse projeto na sua máquina e fazer essa paginação seguindo esse projeto oficial deles, tá bom? Então, muito bom. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar aqui brevemente nesse projeto, porque é um projeto bem simples e é isso aí. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a gente tem aqui um app, né? A gente está utilizando o Style Components, então a gente tem aqui um Theme Provider, que é um contexto global onde a gente consegue passar aqui as nossas cores, padrões, né? Então, a gente vai utilizar algumas dessas cores, principalmente para a gente conseguir trabalhar com a nossa paginação. Então, logo depois disso, a gente tem aqui nosso Global Styles, bem padrãozão também, você pode se aprofundar um pouco mais quando você baixar. E a gente tem simplesmente uma página só, que é a página de Transactions, tá? Então aqui a gente tem uma parte chamada Pages, Transactions. A gente tem aqui um index, que tem aqui a nossa header, o nosso summary, que eu já vou mostrar mais em detalhes, tem aqui a nossa pesquisa e tudo mais. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai estudar o Yarn Dev. Eu estou utilizando o Yarn, você pode utilizar que você quiser. A porta padrão aqui é 5173, já deixei ela pronta aqui, ó. Vou recarregar, a gente pode ver que já tem aqui o estilo. Mas nós estamos utilizando o JSON Server, né? Que ele vai ser uma API feita, a gente vai simular como seria uma API. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui, ele já tem aqui 14 itens cadastrados, né? Eu coloquei bastante para a gente conseguir realmente ver a necessidade de paginação. Então, para a gente conseguir rodar aqui o nosso back-end, né, entre aspas, porque não é o back-end ideal, claro, eu vou dar aqui o Yarn Dev Server, e ele vai rodar na porta 3333. Se eu vir aqui recarregar, a gente pode ver que ele já está mostrando tudo aqui para a gente vê a necessidade de uma paginação, né, que fica cada vez mais difícil de visualizar tudo isso, tá? Então, maravilha, eu vou fechar aqui. A gente tem aqui um hook, né, de Use Summary, que faz aqui um reduce, onde ele consegue calcular o income, o outcome e o total também, para a gente conseguir mostrar isso aqui em cima. E a gente também tem um contexto, e esse contexto, sim, ele é bem importante. Ele tem ali as duas lógicas principais, né, que é de mostrar e fazer a pesquisa com base aqui numa query. E a gente também tem aqui uma parte de criação de transação, que usa aqui o nosso Axis para fazer um post, né? É bem simples mesmo, é realmente só front-end nesse projeto. Então, muito bem, eu já tenho aqui uma pastinha chamada Pagination, você pode criar uma aqui dentro de Components também. Eu vou colocar aqui um arquivo index.tsx e também vou escrever aqui um styles.ts. Já vamos partir direto agora
para a parte de estilização. Eu vou criar aqui, primeira coisa, o export function pagination, aqui, vou dar um return aqui, e aqui eu já vou criar os nossos primeiros containers estilos, né? Então eu vou chamar esse aqui primeiramente de export const pagination container, porque ele vai envolver toda a nossa paginação. Ele vai ser uma div, e que eu vou passar para ele aqui de configuração, de estilo, o padrão vai ser um width de 100%, para ele conseguir ocupar tudo que ele tiver disponível. Vou colocar aqui um margin de 3 rem em cima, embaixo e alto, para a gente conseguir centralizar isso. Além disso, eu vou colocar aqui um display flex, um align item center e um justify content center. E fora isso, eu vou colocar aqui um gap de 1 rem para ele também, para a gente conseguir espaçar principalmente aqui os nossos ícones dos nossos números de páginas mesmo, né? Vou fechar aqui só isso aqui para não atrapalhar. Então aqui a gente pode ver que a gente tem um gap de 16 pixels entre esses dois, e entre esses dois a gente tem de 8. A gente já vai ver isso já. Vou pegar aqui nosso pagination container, vou envolver aqui o nosso pagination container, importar ele, envolver ele aqui dentro. A gente pode ver que aqui no nosso Figma a gente tem os nossos ícones, né? E esses ícones você pode dar uma olhada depois, dentro aqui de Assets. A gente pode ver que eles pedem pra gente utilizar o Phosphor Icons, né? E o nome desse ícone é Carriage, né? Então aqui a gente tem o Carriage Left e o Carriage Right. Eu já estou com ele instalado aqui, caso você esteja utilizando meu projeto também vai dar. Só você dar um yarn, um npm install. Vou colocar ele aqui então, nosso Carriage, primeiramente com Left. E aqui embaixo eu vou colocar aqui o nosso Carriage Right também, tá? Vou criar para ele agora um estilo para envolver todo esse nosso ícone, né? Ele vai ser um botão. Então vou colocar aqui um export const icon styles. Ele vai ser um style.button icon. Opa, coloquei um T a mais, um T desnecessário. Vou criar aqui primeiramente um background color transparent, porque o padrão, principalmente aqui, ele tá com uma corzinha de fundo, a gente poderia deixar isso default para todo o projeto no nosso estilo global. Vou colocar aqui um border none também, o border 0. E vou utilizar agora o nosso SVG. Ele vai ter aqui um width de 24 pixels, um height de 24 pixels. Ele vai ter aqui também uma cor. Vou utilizar isso dentro de props, né? Então vou pegar aqui nossas props. Props.theme. A cor dele vai ser Gray 600, tá? Logo a gente vai mudar as nossas cores também. Além disso, eu vou colocar por enquanto só desse jeito. E eu vou envolver ele aqui. Caso a gente precise de mais alguma coisa, a gente já coloca pra ele também. Então, eu vou envolver ele aqui. Eu vou fazer o mesmo aqui pra ele também. Então, vou pegar ele aqui, vou salvar e tudo bem. Maravilha, vamos começar a dar uma pequena olhada nisso. Antes de mais nada, eu vou criar aqui já uma div. E nessa div a gente vai colocar assim os nossos botões, né? Os nossos botões, a gente vai ter aqueles nossos números das nossas páginas. Então eu vou colocar aqui o export const page button styles. Também vai ser um style.button. Dessa forma aqui. Vou pegar essas duas configurações, lembrando que pode colocar isso lá no nosso... além disso, eu vou colocar aqui também o cursor pointer, que eu esqueci, que também não vem default isso do HTML, né? E eu vou colocar aqui agora para ele um width de 40 pixels, um height de 40 pixels. Fora isso também, eu vou colocar aqui para ele um focus, né? Para quando a gente clicar ele não disparar nenhum estilo. Eu vou colocar aqui o outline none e o box shadow none também. Vou colocar, só pra gente ter algum tipo de efeito visual aqui, um hover para ele. E esse hover vai ser um filter de brightness 0.9 para ele dar uma escurecida bem de levinho, tá bom? Além disso, eu vou colocar por enquanto aqui o nosso background color. Eu vou colocar aqui para ele aqui o nosso props. Props.theme. Se eu não me engano, ele vai ser um Gray 600 também.
ele também tem uma color, né? Então, eu vou copiar isso daqui para ser a cor do texto em si. E a color dele vai ser um gray 300 por default, né? Salvei isso. Vou importar aqui agora o nosso pagination. Opa, perdão. O nosso page button stylus. Vou colocar aqui para ele 1. Então, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, dessa forma aqui. Vamos agora, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar esse pagination aqui na nossa página principal. Então, fora aqui de Transaction Container, eu vou importar o nosso pagination. Vamos dar uma olhadinha? Maravilha, ele tá aqui. Faltou alguns estilos, né, principais. Então, aqui a gente pode ver que a gente faltou, por exemplo, uma margem de 0 em cima e embaixo e 8 pixels nas laterais para ele. E faltou também aqui um border radius de 6 pixels. Então, vou colocar aqui. Já ficou bem mais parecido com o nosso estilo aqui, né? Como a gente pode ver, ele já está um pouquinho mais semelhante, pelo menos, né? Vamos mudar agora algumas coisas para ele, né? A primeira coisa que eu vou fazer, que é uma das funcionalidades, já que a gente vai estar começando a trabalhar, vai ser criar uma interface onde a gente vai conseguir passar se aquele botão está ativo ou não, se ele está verde ou não, né? Que a gente pode ver que, baseado em algumas lógicas, né? Por exemplo, se essa aqui for a página que a gente tiver, o fundo tem que estar verde, a cor tem que estar... a cor do número vai ter que estar um pouco mais branca. Se eu puder passar para uma próxima página, eu tenho que estar aqui com o nosso ícone habilitado e também mais esverdeado. Então, vamos criar então aqui uma interface, tanto para esse quanto para eles, e vai ser a mesma interface. Vou colocar aqui, vou chamar ela aqui, por exemplo, de Button Active Style. Eu vou chamar aqui eu vou ter aqui um Active, que por enquanto não vai ser obrigatório, né? Posso aqui o nosso sinal de interrogação. Eu posso simplesmente passar ele aqui dentro, para a gente conseguir acessar isso. Então, maravilha. Por enquanto ele não está obrigatório, então ele não vai acusar nenhum erro aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui a nossa cor, né? Então aqui dentro desse props mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ternário. Se o nosso props.active, então se isso aqui estiver ativo, eu vou retornar o nosso props.green, se eu não me engano, era green 300. Green 500. Caso contrário, aí sim a gente coloca o nosso gray 600. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para este, tanto o nosso background color quanto para o nosso color. Então vou pegar aqui o nosso props onto active, se ele estiver ativo. Eu vou simplesmente retornar um green 500 da mesma cor. Green 500, senão vai ser um grey 600. E aqui para nossa cor, algo meio parecido também. Vou pegar aqui o nosso props.active, se ele for ativo. Eu vou retornar aqui o nosso gray 100. Se não, a gente vai retornar o nosso gray 300. Se a gente ver, nada mudou. Mas o que vai acontecer, por exemplo, se agora aqui dentro de Icon Styles eu passar o Active para ele? Ele já ficou verde. E se eu passar aqui para o nosso Active, ele também vai ficar, pelo menos deveria, e ficou mesmo. A nossa cor aqui mais esverdeada, mostrando que ele está na página que ele deveria estar, tá bom? Então, é isso de estilização. A gente pode ver que tá bem parecido já com o nosso estilo principal. E agora a gente já pode mover direto para nossa parte de... Opa, a gente pode ver que a gente tem aqui um outline, né? Vamos remover esse outline também, que nem a gente fez para ele. A gente vai pegar aqui o nosso focus e a gente vai colocar para ele aqui também. Poderia ser default para todos os botões? Poderia, a gente pode ver que já não tem mais o efeito. Mas a gente, para deixar um pouco mais fácil e simples de mostrar realmente o que a gente está fazendo, eu preferi deixar assim. Caso você queira migrar tudo para os seus estilos globais aqui, por exemplo, né? Você pode fazer, é super recomendado aqui dentro de global, por exemplo, né? A gente tem esse focus aqui por padrão, você pode alterar isso. Então agora a gente vai partir direto para nossa parte de lógica em si, né? Como a gente consegue dar vida realmente a esse projeto. Então, vamos lá.
Então, seguindo aqui agora para a gente conseguir trabalhar melhor com essa nossa lógica de paginação, eu quero deixar em mente o seguinte: para a gente conseguir desenvolver essa lógica, a gente vai precisar primeiramente ter um total de valores de todas as nossas transações, tá? E você deve estar perguntando como é que o JSON Server trabalha com essa questão de paginação. Bem, eles têm toda uma lógica simulando realmente como uma API deveria funcionar, né? Então a gente pode dar uma olhada aqui primeiramente. Se eu pesquisar aqui sobre JSON Server Pagination, se eu não me engano, a gente pode dar uma olhada aqui. A gente tem Paginate, né? Então no Paginate a gente vai conseguir passar aqui um page para ele, para a gente conseguir dizer qual página a gente quer. A gente também vai conseguir passar um limit para a gente dizer quantos itens a gente quer por página. Só que tem um ponto. Aqui dentro do headers a gente tem aqui o nosso link que vai nos dar tanto a primeira, quanto a próxima, quanto a anterior e quanto a última página, né? Tem até esse post que estava aberto aqui, né, que fala um pouquinho sobre como a gente conseguir pegar esses valores, utilizar eles. Só que eu achei que isso acaba criando uma lógica desnecessária e talvez não seja reutilizado, não possa ser reutilizado ou reaproveitado para outros sistemas, para outras APIs, tá bom? Então, como eu vou desenvolver, a gente não vai utilizar esse first, esse prev, nem nada que venha de dentro de header, tá bom? Então, para a gente conseguir, primeiramente, pegar um valor total, né, de tudo que a API nos retorna, o que eu vou fazer aqui para ele vai ser o seguinte: eu vou pegar esse nosso fetch transactions aqui, eu vou copiar ele, eu vou chamar ele aqui embaixo e eu vou chamar ele de fetch all transactions. Não vamos passar nenhuma query para ele não vai passar nada aqui para dentro. E o que eu vou fazer para ele aqui? Eu vou chamar ele aqui embaixo, da mesma forma que eu faço esse useEffect, eu vou fazer um useEffect, só que para esse nosso fetch all transactions aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui para ele também eu vou criar um outro estado para ele, chamado all transactions, set all transactions, e eu vou simplesmente setar ele aqui, e ele vai alterar dessa forma. E eu vou conseguir, como ele está utilizando o use callback, eu posso simplesmente colocar ele aqui dentro, que não vai dar nenhum tipo de loop, né? E eu vou passar esse all transactions aqui também para o nosso contexto, para a gente conseguir ter um valor total dele. A gente vai ver que a gente pode utilizar isso em outros lugares também. Então eu vou colocar aqui nosso all transactions, que também vai ser do tipo transactions, como um array, tá bom? E o que eu vou fazer aqui, só para a gente conseguir utilizar isso fora da nossa paginação, a gente tem aqui dentro de hooks um use summary, né? Que ele faz um cálculo, mas faz um cálculo com base no que está sendo pesquisado, né? Talvez o usuário ache melhor a gente conseguir mostrar um valor, ou valor total. É difícil dizer, né? Depende muito da especificação, se isso é uma boa abordagem ou não. Mas eu vou deixar desse jeito por enquanto, tá bom? Mas a gente poderia sim utilizar o nosso all transactions aqui ao invés de transactions, tá? Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte: eu vou mexer nesse fetch transactions, porque a gente passa aqui uma query para ele, mas agora a gente também vai conseguir passar page, e a gente vai também conseguir passar limit, tá? Então eu vou criar aqui primeiramente uma constante chamada limit per page, que vai ser de 4 por enquanto. Eu vou passar ela aqui como nosso limit aqui. Além disso, eu posso até pegar isso daqui e colocar fora, pra gente conseguir fazer com que isso não acabe passando por renderizações desnecessárias, né? E aqui, ao invés do nosso query, eu vou conseguir passar aqui vou passar aqui para ele o nosso paid também. Só que a gente pode ver que a gente já está passando 2 itens, né? Então, para a gente conseguir saber melhor o que a gente vai passar, eu vou desestruturar isso. Então, eu vou pegar esses 2 itens aqui, vou criar uma interface bem simples para ele, chamada de fetch all transactions props. A gente poderia mover isso para um outro arquivo, um arquivo só, que vai lidar com lógicas de paginação, com certeza. Vou colocar esses 2 aqui dentro, e esse page também vai ser uma string. Então, eu vou passar aqui para ele. Então, a gente tem o nosso fetch transactions, correto? E agora, a gente vai, ao invés de passar isso, a gente vai desestruturar e pegar
de dentro de Fetch All Transactions aqui de dentro. Então, posso ver que eu posso tanto pegar o nosso page quanto o nosso query, tá? Eu vou fazer o mesmo aqui, eu vou desestruturar e vou pegar os dois aqui de dentro, tanto o nosso page quanto o nosso query, tá? E eu vou dizer que para ele, para o nosso page, o valor padrão vai ser 1, que a gente vai ter na página inicial. Como ele não é obrigatório, para evitar dar algum erro, eu vou colocar valores default para ele, né? E aqui também, o nosso query vai ser um array vazio. E eu vou simplesmente passar o nosso page aqui dentro e vou lá. A gente já está aqui com uma estrutura inicial. Como ele é um objeto, a gente tem que desestruturar, vou só passar o objeto vazio mesmo, que não vai ter problema quando ele chamar. Ele já vai passar aqui nosso page ou nosso query como aqui um vazio, né? Para ele conseguir buscar default mesmo. Agora a gente vai simplesmente utilizar esse fetch transactions e também aqui o nosso fetch all transactions para lá para dentro, né? Então eu tenho aqui o nosso all transactions. Então vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou pegar isso daqui, vou copiar, tá? E a gente está utilizando o Use Context Selector, que é uma biblioteca interessantinha. Vou colocar ela aqui dentro, vou importar ela também. Vou importar tudo que ela precisa. E aqui, só que ao invés de retornar uma coisa só, eu vou desestruturar tudo daqui de dentro. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o nosso File Transactions. E eu vou pegar também aqui o nosso Fetch Transactions, por enquanto, para a gente conseguir começar. E também faltou um item muito importante, que vai ser o nosso Items per Page, né? Então eu vou também passar o nosso items per page como uma variável, né? Que a gente consiga saber exatamente o valor por página sem que a gente precise ficar repetindo isso muitas vezes, tá? Então vou colocar esse aqui vai ser do tipo number. Vou pegar aqui o nosso limit per page e vou passar ele aqui para dentro também. Se eu vir aqui agora, der um ponto no espaço, eu consegui pegar o nosso limit per page. Muito bem. A próxima coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um estado para ele. Então eu vou criar aqui um estado chamado current page. Eu vou setar a nossa current page também. E o nosso current page, vou colocar aqui um use state. E a gente vai começar ela como 1, tá bom? Então vamos começar agora com um pouco da nossa lógica aqui, né? Primeira coisa, a gente vai conseguir pegar aqui o nosso total pages, né? Então vamos lá. Nosso total pages não vai ser nada mais do que aqui o math.zero, ou seja, a gente vai conseguir arredondar para cima. Então caso o número seja quebrado, a gente vai conseguir colocar ele mais para cima. Então, por exemplo, se a gente se der um número quebrado, a gente vai precisar arredondar para que a gente não deixe de mostrar itens, né? É sempre bom mostrar menos, mas mostrar numa página do que deixar de mostrar, obviamente. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser uma divisão bem simples. A gente vai pegar aqui o nosso all transactions, ponto length, a gente pegar a quantidade, a gente vai simplesmente dividir pelo nosso limit per page, tá? Então, com isso a gente já tem aqui todas as páginas que a gente vai ter lá dentro. O que eu vou fazer aqui agora vai ser criar uma variável chamada visible pages. E eu estou criando isso daqui como uma constante porque ela vai ser uma função e ela vai ser um use memo. Como a gente vai precisar trabalhar com um valor só, isso vai retornar apenas para a gente um array de valores, a gente pode trabalhar com use memo para que a gente consiga ganhar um pouco de performance aqui também. Como isso não vai ser sempre necessário, vai precisar mover entre as páginas, a gente pode utilizar o nosso use memo. Então eu vou colocar aqui que a gente vai dizer que a gente vai ter um max visible pages de 2, tá? E outro ponto que a gente vai dizer aqui para ele vai ser que a gente vai ter aqui o nosso const start page, novamente. E o que vai ser para ele aqui? Vai ser o math.max. Eu vou dizer que é 1 para a gente garantir que a primeira página sempre seja 1. E caso não seja 1, a gente vai simplesmente pegar o nosso current page menos o nosso max visible pages, tá? Eu já vou mostrar isso, a gente pode colocar uns consoles.log para ficar um pouco mais claro. Vou colocar aqui agora também nosso const end page, vai ser um math.min, para a gente conseguir pegar o valor mínimo, né? Eu vou pegar aqui para que ele nunca seja maior do que o total pages. Então vou colocar o primeiro como total pages aqui, e o segundo vai ser o nosso current page mais max visible page, né? Isso vai fazer com que ele compare um valor com o outro.
Vou colocar aqui na rede de dependência para ele parar de acusar aqui a gente. Ele está pedindo para a gente atualizar, né? Vamos colocar aqui o current page e o total page também. Max visible. Escrevi errado aqui. Max visible pages. Maravilha, o que agora a gente vai fazer vai ser simplesmente criar um array com base nisso. Então eu vou retornar aqui um array.from. Isso vai fazer com que a gente consiga criar um array. Vou passar um length para ele, para que ele consiga ter um valor onde ele possa percorrer. Então, por exemplo, no caso de 3, a gente vai criar um array com 3 itens, né? Então vou criar aqui um end page. A gente conseguir pegar a diferença realmente entre os dois. Menos start page, mais o aqui. Fora isso aqui agora, o que eu vou fazer para ele vai ser pegar nosso index. Então, colocar chaves aqui. Não preciso de chaves. Eu vou omitir o primeiro valor, eu preciso somente do index, então eu vou pegar isso. Colocar aqui dentro de parênteses. E o que eu vou fazer simplesmente aqui agora para ele vai ser a gente iterar o nosso start page mais index. Dessa forma aqui. Vou pegar aqui o nosso visible pages, que agora já vai ser um array. E o que eu vou fazer aqui para ele vai ser o seguinte. Eu vou utilizar esse visible pages para percorrer aqui os nossos valores, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar o nosso visible pages.map. Vou colocar aqui um page mesmo. Vou colocar ele aqui dentro. E aqui, ao invés de mostrar eu vou mostrar diretamente o nosso page. E o nosso aqui pode ser também o nosso page aqui dentro também. Para ele conseguir passar por isso, né? Vou criar agora aqui um useEffect para que a gente consiga rodar essa função toda vez. Porque agora toda vez que a gente clicar na nossa página, né? A gente inclusive vai precisar colocar aqui um onClick. Porque toda vez que a gente clicar numa página, a gente vai precisar mandar uma nova requisição para a API. Então eu vou colocar aqui no nosso onClick, eu vou passar o nosso setCurrentPage como sendo a nossa page atual aqui, tá bom? E agora, fora isso, o que eu vou precisar passar para ele aqui vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou criar uma outra função. Eu vou criar aqui uma function chamada handle transaction. Handle transaction pages. E o que eu vou fazer aqui para ele vai ser o seguinte. Eu vou chamar aqui o nosso fetch transactions. E eu vou passar para ele o quê? Eu vou simplesmente passar para ele aqui o nosso page como sendo o nosso current page. Yeah. Ele tá falando que isso aqui não é... eu coloquei como tipo string, mas ele é do tipo number. Eu achei que eu tava fazendo errado mesmo. Então esse aqui vai ser do tipo number. E aqui, então, ao invés de assim, a gente vai colocar dessa forma. A gente vê que a gente não tá mais tendo problema. Isso aqui vai ser uma função assíncrona, né? Porque ali a gente tá trabalhando como API assíncrona também. Vou fazer ele dessa forma e eu vou simplesmente chamar o nosso handle current pages toda vez. Aqui que o nosso... Parece que isso aqui tá dando algum erro. Deixa eu colocar dentro de chaves. Toda vez aqui que o nosso current page mudar. Então toda vez que eu clicar para o nosso current page mudar, a gente vai precisar acionar essa função aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada, é bastante coisa mesmo, mas a gente já pode fazer os nossos primeiros testes aqui, né? Maravilha, a gente pode ver que ele já retornou 4 itens aqui, como a gente esperava. Se eu clicar em 2, aqui a gente tem um valor diferente. Ele já trouxe um valor diferente. Então aqui, freelance, desenvolvimento de app. E por último, aqui o nosso academia, MacBook e tudo mais. Falta algumas coisas pra gente melhorar, né? Com certeza. Primeiramente aqui, a gente dizer se ele tá active ou não, né? Se ele tá habilitado, se ele está na página atual ou não. Eu vou pegar aqui o nosso active e vou fazer a seguinte lógica. Uma lógica bem simples, né? Se a nossa página for igual ao nosso current page, a gente simplesmente vai habilitar ele. E agora para os nossos ícones aqui, tanto da esquerda quanto da direita, a gente pode fazer um ternário bem simples, né? Em ternário a gente vai fazer só um booleano mesmo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, assim, can go back, por exemplo. A gente vai dizer para ele aqui, se current page for maior que 1, a gente vai
habilitar isso, né? Então aqui o nosso active como sendo can go back. E a gente também vai dizer aqui, ó, const can go forward, né? Ou seja, pode ir mais para frente, como sendo o nosso current page for menor que o nosso total pages. Isso poderia facilmente estar aqui dentro dessa lógica, tá? Só realmente quis abstrair para ficar um pouco mais fácil de entender. Uma olhada, a gente pode ver que a gente pode ir para trás. Então, se eu posso ver que eu tenho essa possibilidade aqui. Se eu clico, nada acontece porque faltou o mais básico, que seria aqui o nosso onClick, né? Então, vamos lá. Como ele é um botão, a gente pode dizer aqui que ele é um onClick. Então, quando ele for aqui o onClick, eu vou simplesmente pegar o nosso set current page e pegar aqui o nosso current page mais um. Deixar bem simples mesmo. E aqui também, se ele for, vou pegar aqui current page menos um para a gente conseguir voltar. Clicando para frente, ele já deixa, já habilitou o outro. Clico pro próximo, ele já mudou. Clico pro próximo, ele já mudou. Se eu volto aqui, volto aqui, volto aqui. Se eu clico, ele tá deixando. Então vamos criar aqui só uma verificação para ele não conseguir clicar, caso ele esteja, caso ele não possa passar, né? Então caso ele não tenha essa, caso ele não possa passar, a gente tem que bloquear ele, né? Pra gente não conseguir ir para valores que não existam, né? Então, para a gente conseguir evitar com que a pessoa consiga continuar clicando, a gente pode fazer uma coisa bem simples mesmo. A gente pode vir simplesmente aqui e a gente pode utilizar esse nosso disable, né? Então, vou colocar aqui um disable. E a gente vai dizer para ele, a gente vai negar aqui o nosso can go forward, dessa forma. Então, desse jeito ele vai ficar sempre o oposto, né? Então, se aqui ele estiver como active true, então a gente vai continuar, ele vai ficar verde, né? Se ele não puder mais, né? Ou se eu simplesmente sair dessa forma, a gente vai ver que a gente não vai conseguir mais. Então, a gente só nega ele aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa pro de cima aqui também, né? Ao invés aqui ser active, a gente vai colocar disable. Eu vou colocar aqui simplesmente um can go back dessa mesma forma. E aqui, só pra gente conseguir deixar um pouquinho melhor, nem é muito necessário. No nosso disable aqui a gente pode passar aqui o nosso cursor como not allowed dessa forma. Então, quando o usuário, ele, por exemplo, chegar aqui no último, ó, a gente vai ver que ele não pode clicar. É só um efeito a mais, né? Não é muito necessário, mas não sei, pode ser que dê uma experiência um pouco mais agradável para o usuário. Maravilha. O que a gente precisa melhorar agora, só para a gente conseguir colocar a cereja do bolo, seria a gente conseguir deixar nossa paginação sempre aqui embaixo, né? Para ela não ficar mudando, dependendo aqui do tamanho que ele retorna, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai vir aqui, dentro do nosso componente de transação, a gente tem aqui o nosso estilos. A gente pode ver que a gente tem uma div aqui por fora de tudo, né? E vai ser nessa div que a gente vai conseguir trabalhar. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar essa div chamada como page container. Vou criar ela aqui em cima, inclusive. Então, vou colocar aqui um export const page container. Como ser aqui um style. Posso colocar como main, inclusive. Eu acho que a gente não tirou nenhuma main, eu vou colocar como uma main mesmo. E aqui dentro eu vou colocar o main height de 100 VH. Eu vou colocar aqui também um display flex. Só que eu vou colocar como flex direction column. E vou agora importar esse nosso page container aqui. E para a gente conseguir agora fazer com que ele pegue todo o espaço, né, com que ele fique lá embaixo, a gente pode simplesmente, aqui dentro do nosso transaction container, como a gente está utilizando flex, a gente pode passar aqui para ele um flex 1. Assim ele vai conseguir ocupar todo o espaço que ele tem necessário, né, disponível. Então, fazendo isso, a gente pode vir aqui, recarregar, e maravilha, ele já está funcionando de uma forma muito agradável, muito parecida com o nosso design, não deixando a gente passar para páginas futuras, né, sem que a gente possa fazer isso.
Eu achei que ficou agradável, ficou bom. Existem algumas coisas que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui um load um pouquinho, um load mesmo para mostrar que a gente está fazendo a requisição. Então, quando a gente cria ali um skeleton, né, ou a gente pode criar realmente um loading com um spinner, pode dar uma interface um pouco mais agradável, mostrar realmente que a gente está trabalhando pro nosso usuário, fazendo ali as nossas pesquisas, tá bom? É isso que eu queria trazer pra gente hoje, componente de paginação que a gente desenvolveu junto. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, uma outra forma de desenvolver paginação, por favor, manda aqui nos comentários desse vídeo, eu vou ficar muito feliz. E lembrando só que o componente de paginação, a lógica que envolve isso, você pode fazer de inúmeras formas. Essa foi uma forma que eu desenvolvi, a forma que eu achei mais prática. Eu, inclusive, coloquei numa outra branch desse mesmo repositório, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, uma outra forma, uma outra lógica de desenvolver a mesma paginação, tá bom? Eu achei essa uma forma prática e simples, eu espero de verdade que você tenha gostado, aprendido algo novo. E lembrando, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, é só deixar nos comentários, tá certo? Eu te vejo numa próxima e muito obrigado!